Você sabia que o homem mais rico do conselho que condenou Jesus foi o único que teve coragem de pedir o corpo do Salvador? José de Arimateia era um membro respeitado do Sinédrio, o mais alto tribunal judaico, formado por 71 homens poderosos que decidiam sobre vida e morte. Ele possuía riquezas, influência política e um futuro brilhante pela frente. Mas algo dentro dele era diferente dos outros conselheiros. Enquanto seus colegas conspiravam contra Jesus, tramando sua morte nos corredores escuros do poder, José observava tudo em silêncio, com o coração dividido. Lucas 17,50 nos conta que ele era um homem bom e justo, que esperava o reino de Deus. Imagine a pressão que ele sentia. De um lado, sua posição privilegiada na sociedade. Do outro, a verdade que ardia em seu peito. Marcos 15,43 o descreve como um conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus. Mas ser discípulo secreto tem um preço alto. Cada reunião do Sinédrio era uma tortura silenciosa. Cada acusação falsa contra Jesus era uma punhalada em sua consciência. José tinha tudo a perder: sua reputação, sua fortuna, talvez até sua vida. No entanto, algo maior estava acontecendo em seu coração. A semente da fé estava germinando, mesmo no solo árido da religiosidade corrupta. Ele sabia que Jesus era diferente. Cada palavra do Mestre ecoava a verdade. Cada milagre revelava o poder de Deus. Mas o medo o mantinha nas sombras. João 19,38 nos revela que ele era discípulo de Jesus, mas secretamente, por medo dos judeus. Quantos de nós vivemos essa mesma contradição? Cremos em nossos corações, mas tememos declarar nossa fé publicamente. José de Arimateia nos ensina que chega um momento em que o silêncio não é mais uma opção. Que momento decisivo foi esse na vida dele? Continue assistindo e descubra a transformação incrível deste homem que passou de discípulo secreto a herói da fé. A tensão em Jerusalém estava insuportável naquela semana. Jesus havia entrado na cidade montado em um jumentinho, aclamado como rei pelas multidões que gritavam Hosana ao filho de Davi. As crianças cantavam louvores enquanto os fariseus rangiam os dentes de raiva. José de Arimateia observava tudo com atenção crescente. Ele estava presente quando Jesus purificou o templo, expulsando os cambistas e vendedores que transformavam a casa de Deus em covil de ladrões. A coragem e autoridade de Jesus impressionavam profundamente este homem rico e influente, mas os outros membros do Sinédrio viam tudo com olhos completamente diferentes. Para eles, Jesus era uma ameaça à ordem estabelecida, um revolucionário perigoso que precisava ser eliminado. As reuniões secretas se multiplicavam. Os sussurros nos corredores se tornavam mais urgentes. Caifás, o sumo sacerdote, já havia declarado que era melhor que um homem morresse pelo povo do que toda a nação perecesse. A sentença estava praticamente decretada antes mesmo do julgamento começar. José sabia disso. Seu coração se apertava cada vez mais. Durante o julgamento ilegal de Jesus, realizado às pressas durante a noite, José teve que fazer escolhas impossíveis. Será que ele estava presente? Lucas 23,51 nos dá uma pista crucial. Ele não havia concordado com a decisão e os atos deles. Isso significa que José se posicionou, que ele discordou abertamente da condenação injusta. Que coragem extraordinária! Imagine o silêncio pesado que deve ter caído sobre a sala quando um dos membros mais respeitados do conselho se levantou e disse não. Os olhares de ódio que ele deve ter recebido, as ameaças veladas, o isolamento social instantâneo. Mas José não se calou completamente. Ele não conseguiu impedir a tragédia, mas também não manchou suas mãos com aquele sangue inocente. A sexta-feira amanheceu sombria. Jesus foi levado diante de Pilatos, depois a Herodes,
e novamente a Pilatos. As chicotadas rasgaram as costas do Salvador. A coroa de espinhos perfurou sua fronte sagrada. As gotas de sangue caíam uma a uma, enquanto a multidão, manipulada pelos líderes religiosos, gritava: "Crucifica-o! Crucifica-o!" José de Arimateia assistia àquela injustiça com o coração despedaçado. Cada golpe que Jesus recebia era como se atingisse sua própria alma. Ele havia discordado da decisão, mas não conseguira impedi-la. A culpa e a impotência devem ter sido esmagadoras. Então, Jesus começou sua caminhada até o Gólgota, carregando a cruz pesada sobre seus ombros feridos. O sangue marcava o caminho de pedra. As mulheres choravam. Simão de Cirene foi forçado a ajudá-lo. E lá no alto do Monte da Caveira, pregaram Jesus na cruz entre dois criminosos. Das 12 horas do dia até às 3 da tarde, trevas cobriram toda a terra. A natureza se rebelava contra aquela injustiça cósmica. O sol se recusava a testemunhar o assassinato do Criador. E então, com um grito forte, Jesus entregou seu espírito. "Está consumado", ele declarou. Naquele momento, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. Até o centurião romano reconheceu: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Mas onde estavam os discípulos? A maioria havia fugido com medo. Pedro havia negado conhecê-lo 3 vezes. Apenas João permanecera aos pés da cruz com as mulheres corajosas. E José de Arimateia? Ele estava observando de longe, dilacerado por dentro, sabendo que precisava fazer algo, mas ainda incerto sobre como agir. A coragem estava prestes a nascer em seu coração de uma forma que mudaria sua vida para sempre. Continue aqui comigo nesta jornada incrível de fé e descubra como Deus transforma covardes em heróis. Jesus estava morto. Seu corpo pendia inerte na cruz, pálido e ensanguentado. Os soldados romanos verificaram sua morte perfurando seu lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. O João, que testemunhou aquilo, registrou esse detalhe crucial no capítulo 19, versículo 34 de seu evangelho. Era véspera do sábado, e os judeus não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o dia santo. Então, pediram a Pilatos que quebrassem as pernas dos crucificados para apressar suas mortes. Fizeram isso com os 2 ladrões, mas quando chegaram a Jesus, viram que ele já estava morto. Os profetas haviam predito isso séculos antes. Nenhum de seus ossos seria quebrado. Mas agora surgia um problema terrível. O que aconteceria com o corpo de Jesus? Normalmente, os corpos dos crucificados eram deixados na cruz para apodrecer ou eram jogados em valas comuns, sem honra, sem sepultamento digno. Era a humilhação final, o desprezo absoluto. Os discípulos estavam escondidos, aterrorizados, achando que seriam os próximos a serem presos e executados. As mulheres que amavam Jesus observavam de longe, impotentes, sem recursos, sem autoridade para reivindicar o corpo. Maria, a mãe de Jesus, estava destroçada de dor. Imagine o desespero dela ao pensar que não poderia nem ao menos sepultar seu filho adequadamente. Foi nesse momento de desespero absoluto que José de Arimateia tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Algo se rompeu dentro dele. Não importavam mais as consequências. Não importava sua reputação, sua posição no sinédrio, sua segurança pessoal. Jesus havia morrido por todos, inclusive por ele. Era hora de retribuir com coragem aquele amor sacrificial. José não esperou pela proteção da noite. Não enviou um servo ou intermediário. Marcos 15,43 nos conta que ele, reunindo coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Reunindo coragem. Essas 2 palavras carregam um peso imenso. O texto original em grego usa a palavra tolmesas, que significa ousar, arriscar-se, enfrentar o perigo com determinação.
José literalmente ousou se expor. Ele caminhou pelas ruas de Jerusalém em direção ao palácio de Pilatos, onde todos podiam vê-lo. Não havia mais segredo, não havia mais como ser um discípulo oculto. Cada passo era uma declaração pública de lealdade a Jesus. As pessoas devem ter olhado boquiabertas quando viram um membro proeminente do Sinédrio dirigindo-se ao governador romano para pedir o corpo de um criminoso executado. Os rumores devem ter se espalhado como fogo. José de Arimateia está do lado de Jesus. Um dos conselheiros mais ricos e respeitados acaba de se identificar como seguidor do Nazareno crucificado. Sua carreira política acabou naquele momento. Sua reputação religiosa foi destruída instantaneamente. Mas ele não se importou. Pilatos ficou surpreso ao saber que Jesus já havia morrido. Geralmente, a crucificação era um processo lento e agonizante que podia levar dias. Ele chamou o centurião para confirmar a morte e, certificando-se, concedeu o corpo a José. Que providência divina extraordinária! Deus havia preparado tudo antecipadamente. José não apenas tinha a coragem e a disposição, mas também tinha os recursos necessários. Ele possuía um sepulcro novo, cavado na rocha, onde nunca ninguém havia sido sepultado. Isaías 53,9 havia profetizado séculos antes que o Messias seria com o rico na sua morte. Cada detalhe do plano divino se encaixava perfeitamente. José comprou um lençol de linho fino, caro, digno de um rei. Ele não economizou recursos, deu a Jesus o melhor que tinha. Mas ele não estava sozinho nessa missão. Outro discípulo secreto finalmente saiu das sombras. Nicodemos, aquele fariseu que havia visitado Jesus à noite, também reuniu coragem. Nicodemos chegou trazendo cerca de 35 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Essas especiarias eram extremamente caras, dignas de sepultar um rei. João 19,39 registra esse gesto de amor extravagante. Imagine o valor desse presente. Nicodemos era tão rico quanto José, e juntos, esses dois homens poderosos decidiram honrar Jesus com um sepultamento digno de realeza. Eles foram juntos ao Gólgota. O sol começava a se pôr, e o tempo era precioso, porque o sábado estava se aproximando rapidamente. Com suas próprias mãos, esses homens, acostumados a serem servidos por outros, tiraram o corpo de Jesus da cruz. Sentiram o peso de cada membro perfurado. Viram de perto cada ferida, cada marca de tortura. As lágrimas devem ter escorrido por seus rostos enquanto lavavam aquele corpo sagrado, removendo o sangue coagulado, a sujeira, os sinais de humilhação. Eles envolveram Jesus nos lençóis de linho com as especiarias, conforme o costume judaico de sepultamento. Cada movimento era um ato de adoração. Cada gesto era uma declaração de fé. Então carregaram o corpo até o jardim próximo, onde ficava o túmulo novo de José. Era um sepulcro cavado na rocha, com uma grande pedra circular que podia ser rolada para fechar a entrada. Ali, com reverência e amor, depositaram o corpo de Jesus. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam tudo, vendo onde ele era colocado. Então José e Nicodemos rolaram a grande pedra na entrada do túmulo. O sol se punha completamente. O sábado havia começado. Jesus descansava no túmulo. E aqui quero fazer uma pausa para dizer algo importante. Se esta história está tocando seu coração, não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que transforma vidas através da palavra de Deus. O sábado foi o dia mais longo e angustiante para todos os que amavam Jesus. José de Arimateia deve ter passado aquelas 24 horas em profunda reflexão. Tudo pelo que ele havia trabalhado estava perdido. Sua posição no Sinédrio certamente seria revogada. Seus antigos colegas agora o viam como traidor. Mas algo mais profundo havia acontecido em seu coração.
Pela primeira vez em sua vida, ele havia agido com coragem total, sem calcular consequências, sem medir riscos. Havia descoberto que seguir Jesus vale qualquer preço. As mulheres haviam preparado especiarias e ungüentos e estavam esperando o sábado passar para voltarem ao túmulo. Elas amavam Jesus e queriam completar os ritos funerários adequadamente. Mas Deus tinha outros planos gloriosos. Na madrugada do primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, aconteceu algo que mudaria a história para sempre. A terra tremeu. Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada do túmulo e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como neve. Os guardas romanos que Pilatos havia colocado para vigiar o túmulo tremeram de medo e ficaram como mortos. Quando as mulheres chegaram ao amanhecer, encontraram o túmulo vazio. Os lençóis estavam lá, cuidadosamente dobrados, mas o corpo havia desaparecido. Maria Madalena correu para avisar Pedro e João. Eles correram até o túmulo e confirmaram: Jesus não estava mais lá. Então começaram as aparições gloriosas. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois às outras mulheres, aos discípulos no caminho de Emaús, aos 11 apóstolos reunidos, a mais de 500 irmãos de uma só vez, como Paulo registraria depois em 1 Coríntios 15. A ressurreição validou tudo. Provou que Jesus era realmente o Filho de Deus. Confirmou que seu sacrifício havia sido aceito. E José de Arimateia, como essa ressurreição impactou sua vida? Embora os evangelhos não registrem um encontro específico entre Jesus ressurreto e José, podemos ter certeza de que ele soube da notícia gloriosa. Imagine a alegria que inundou seu coração. Todo o risco que ele havia corrido, toda a reputação que havia sacrificado, tudo fazia sentido agora. Jesus estava vivo, a morte havia sido derrotada. O túmulo estava vazio, não porque alguém havia roubado o corpo, como os líderes religiosos tentaram alegar subornando os guardas, mas porque o Senhor havia ressuscitado em poder e glória. José de Arimateia se tornou parte de uma história eterna. Seu nome está registrado nos 4 evangelhos, garantindo que milhões de pessoas, através dos séculos, conheceriam sua história de coragem e fé. Mas seu legado vai muito além. Ele nos ensina lições poderosas que precisamos aplicar em nossas próprias vidas. Primeiro, José nos mostra que nunca é tarde para tomar uma posição corajosa. Ele pode ter sido um discípulo secreto por meses ou até anos, mas quando chegou o momento crucial, ele agiu. Quantos de nós estamos esperando o momento perfeito para declarar nossa fé? Quantos estão adiando o compromisso total com Jesus por medo das consequências? José nos ensina que o momento de agir é agora. Segundo, ele demonstra que recursos materiais têm seu verdadeiro valor quando são usados para o reino de Deus. José era rico, mas sua riqueza não o escravizou. Ele usou seu túmulo caro, suas especiarias valiosas, sua influência política, tudo para honrar a Jesus. Nossa prosperidade é uma bênção quando a colocamos a serviço do Senhor. Terceiro, José ilustra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas ação apesar do medo. O texto diz que ele era discípulo secretamente por medo dos judeus. Ele tinha medo, mas escolheu agir assim mesmo. A história de José de Arimateia também nos confronta com perguntas importantes. Quantas vezes escolhemos o conforto em vez da coragem? Quantas oportunidades de testemunhar sobre Jesus deixamos passar porque estávamos preocupados com nossa reputação? José tinha muito mais a perder do que a maioria de nós. Ele era membro do Sinédrio, o equivalente a ser juiz da Suprema Corte hoje. Sua família provavelmente dependia de sua posição. Seus negócios poderiam ser boicotados. Ele poderia até ser excomungado da sinagoga, o que significava morte social completa na cultura judaica. Mas ele escolheu Jesus acima de tudo isso.
Ele entendeu algo profundo, que conhecer a Cristo e ser identificado com Ele vale infinitamente mais do que todas as conquistas humanas. Filipenses 3,7 e 8 expressam perfeitamente isso quando Paulo diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. José também nos ensina sobre o poder da influência redimida. Ele usou sua posição exatamente no momento certo. Se ele tivesse revelado ser seguidor de Jesus antes, provavelmente teria sido expulso do sinédrio e não estaria lá para discordar da sentença injusta. Às vezes, Deus nos mantém em lugares difíceis não para nos punir, mas para nos posicionar estrategicamente para seus propósitos. Você pode estar em um ambiente hostil ao Evangelho agora mesmo. Talvez no trabalho, na escola, até na família. Não desanime. Deus pode estar te preparando para um momento específico onde sua voz será crucial. E aqui vai um desafio para você. Depois de conhecer esta história poderosa, o que você vai fazer diferente? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e não esqueça de compartilhar este vídeo com alguém que precisa de coragem para assumir sua fé publicamente. O legado de José de Arimateia ressoa através dos séculos como um testemunho poderoso de transformação, de discípulo secreto a herói da fé, de homem dividido entre dois mundos a seguidor decidido de Jesus. Sua história nos lembra que Deus não desiste de nós mesmos quando nossa fé está fraca ou escondida. Ele espera pacientemente, preparando o momento certo para nossa coragem florescer. Pense em como a providência divina orquestrou cada detalhe. José tinha recursos financeiros para comprar especiarias caras e possuía um túmulo novo. Tinha acesso político para se aproximar de Pilatos. Tinha conhecimento das leis judaicas e romanas para navegar naquela situação complexa. Deus havia preparado o homem certo, com os recursos certos, no lugar certo, para o momento certo. Da mesma forma, Deus está te preparando agora mesmo para propósitos que você talvez nem imagine. Suas experiências, seus recursos, suas conexões, tudo isso pode ser usado poderosamente por Deus quando você se dispõe a dar o passo de fé. A pergunta não é se você tem medo. A pergunta é se você vai agir apesar do medo. José de Arimateia nos ensina que um único ato de coragem pode redefinir completamente uma vida. Um momento de ousadia pode transformar anos de hesitação. Uma decisão corajosa pode mudar seu legado eterno. Hoje, enquanto você reflete sobre esta história, Jesus está te fazendo o mesmo convite que fez a José. Saia das sombras, declare publicamente sua fé, use seus recursos e influência para o reino de Deus. Não importa quanto tempo você passou escondido ou com medo, o que importa é o que você decide fazer agora. José nos prova que nunca é tarde demais para ser corajoso. Nunca é tarde para honrar a Jesus publicamente, e a recompensa é incomparável. Que o exemplo deste homem extraordinário nos inspire a viver com mais coragem, generosidade e compromisso total com nosso Salvador. José de Arimateia, do medo à fé, das sombras à luz, da hesitação à ação corajosa.